Bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para falar sobre esse assunto, a religiosidade e a espiritualidade do profissional de saúde, tema negligenciado, né? Vocês viram no programa que tem um ponto de interrogação no final da frase e eu tomei a liberdade de tirar o ponto de interrogação porque é um fato, é um tema negligenciado. E eu estou aqui hoje representando a Associação Médico Espírita de São Paulo, mas também a AME Brasil como coordenador do Departamento de Ensino e também como colaborador das atividades da AME Internacional, que eu convido todos a conhecerem. A referência para o que eu vou falar aqui é um artigo que está em submissão ainda para o Journal of Religion and Health. Nós submetemos, a primeira revisão já foi feita, estamos só aguardando a decisão editorial, atendemos já todos os requisitos dos revisores. Vamos ver se este ano ainda sai este material. Nós começamos dizendo que a religiosidade, espiritualidade é um fator muito importante na saúde das pessoas, das populações gerais, de pessoas saudáveis e também de populações de indivíduos doentes. Nós temos isso muito bem documentado em diversos estudos, afeta significantemente a qualidade de vida, saúde física, saúde mental e longevidade. Isso é fato, já está comprovado, né? Agora, e a religiosidade do médico ou do profissional de saúde? Isso é pouquíssimo pesquisado no exterior e praticamente nada de pesquisas brasileiras. Então nós temos a seguinte situação atualmente. Sabemos muito sobre a espiritualidade do paciente ou da população em geral, né? Como a espiritualidade e a religiosidade afetam a saúde física, a saúde mental, a qualidade de vida e a longevidade. Temos algum material sobre como essa dinâmica ocorre no familiar, no cuidador, e muito pouco, quase nada, sobre o que acontece no universo dos médicos e dos profissionais de saúde. E nós não podemos extrapolar facilmente o conhecimento que nós temos do que acontece na população em geral para a população dos médicos e dos profissionais de saúde, porque nós sabemos que esses indivíduos têm características diferentes da população em geral, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um estudo importante de 2005 que analisou características religiosas de médicos norte-americanos em nível nacional. Eles viram que existem características muito diferentes da população em geral. Os médicos são mais propensos a aderir a religiões subrepresentadas, né? Eles são mais menos propensos a trazer as suas crenças individuais para a vida diária, são 2 vezes mais propensos a se declararem espiritual, mas não religioso, né? Sempre em comparação com a população em geral. E são 2 vezes mais propensos a lidar com as questões da vida sem recorrer ao auxílio de Deus ou a questões religiosas. Isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os médicos também são diferentes da população em geral, têm características diferentes. Nós temos esse dado aqui desta publicação do Conselho Federal de Medicina de 2007, que analisou a saúde dos médicos do Brasil. Uma das perguntas envolvia a religião e a atitude do médico em relação à sua religião, né? E aí a gente vê o seguinte: qual é a sua religião? Nenhuma, 13%. Isso é muito diferente da população brasileira.
tá? Então, essa distribuição aqui, que acontece nos médicos, mostra o quanto essa classe, essa categoria é especial, é diferente. Portanto, nós não podemos trazer os conhecimentos que nós temos do quanto a espiritualidade afeta a saúde, do que nós fazemos da população em geral, para o que ocorre no universo íntimo dos médicos, né? O quanto você é religioso, nada religioso, pouco religioso, números muito expressivos, muito distantes do que o IBGE mostra nos censos, por exemplo, né? E existem variações dos médicos, né? Pelo gênero, por idade, por região do país. Então isso aqui é uma média, tá? Mas mesmo assim está muito distante da realidade brasileira. Então, qual que é a importância de nós fuçarmos na vida íntima do médico e ver o quanto a religiosidade dele afeta a sua prática ou a sua vida, né? A religiosidade do médico pode ter uma grande relevância para a prática clínica que ele exerce, tá? 55% de médicos norte-americanos declaram que suas crenças influenciam a sua prática, né? Ele vai tomar determinadas atitudes, especialmente em temas sensíveis, né? Como fim de vida ou interrupção de gravidez, baseado em suas convicções religiosas. Daí é importante nós conhecermos melhor o quanto essa religiosidade está influenciando a vida do médico, a sua saúde e a sua prática clínica. Eu elenquei aqui alguns campos onde as características de religiosidade do médico podem afetar o exercício da profissão, que são geralmente citadas nos estudos que abordam o assunto, né? Então, em primeiro lugar, a importância que o médico vai dar à religiosidade do paciente depende das características da religiosidade do médico, tá? As características de religiosidade do médico também vão afetar algumas decisões clínicas em assuntos sensíveis, principalmente. A religiosidade do médico pode ser um recurso para ele enfrentar o estresse, os desafios do exercício da sua profissão. E essa religiosidade do médico também pode afetar a visão que ele tem da sua profissão como um sacerdócio, como um chamamento. Nós vamos detalhar a seguir cada um destes itens aqui, né? O primeiro deles é que a religiosidade do médico interfere no modo como ele enxerga a importância da religiosidade do paciente, tá? Então, tem uma relação com a percepção do seu papel nos cuidados espirituais ao paciente, né? Então, quanto maior a religiosidade, maior o desenvolvimento da sua dimensão espiritual, mais ele vai se identificar como sendo responsável por assumir esse papel no cuidado do paciente. E também afeta a disposição do médico até para integrar terapias complementares no programa de tratamento. Quanto maior o nível de religiosidade do médico, mais ele está aberto a esse tipo de inclusão, terapias complementares, né? Então, com certeza, afeta a dinâmica da relação médico-paciente, tá? A religiosidade do médico pode afetar decisões clínicas, né? Compromissos religiosos ou perspectivas morais do médico podem influenciar questões
sensíveis, como a interrupção da gravidez, suspensão de tratamento em doenças terminais, vários estudos mostrando que existe uma influência disso. Momento de parar de oferecer recursos para suporte de vida, tem uma relação com o universo interno do médico. Não é uma decisão simplesmente técnica. Muitos estudos documentam isso de uma forma bastante contundente. A religiosidade do médico poderia ser um recurso para enfrentar o estresse. Isso ainda não está plenamente consolidado, tá? Evidências vagas, né? Alguns estudos mostrando que o médico pode recorrer à sua religiosidade para lidar com o estresse, potencialmente até diminuir o burnout, né? Melhorar a satisfação no trabalho e qualidade de vida. Encarar, então, a sua profissão de uma forma mais estável, com menos flutuações decorrentes dos desafios naturais da atividade, né? Então, esse estudo, por exemplo, mostra que a religiosidade poderia ser um possível efeito protetor contra comportamentos desajustados e má prática médica, né? Ele, então, vai incorrer em menos erros ou menos infrações se ele tiver uma religiosidade mais desenvolvida. E também pode a religiosidade do médico influenciar a visão que ele tem da sua própria profissão, da sua atuação. A sociedade normalmente já espera do médico que ele seja uma pessoa diferente. Espera dele atitudes de moralidade, de desinteresse, de abnegação e sacrifício. Essa é a visão que normalmente a população tem do médico. Ela quer que esse indivíduo seja uma pessoa mais elevada em muitos sentidos, principalmente no sentido moral, tá? E a religiosidade do médico pode realmente fazer com que ele veja a sua profissão como um ministério superior, um chamamento sagrado, quase que um sacerdócio. Isso é documentado também. O seu nível de religiosidade faz com que ele enxergue a sua vocação, a sua profissão como algo que vai ao encontro, né, dessa visão que normalmente todo mundo tem do que deve ser um médico, um médico ideal. Então nós temos alguns desafios quando nós tratamos do assunto da religiosidade e da espiritualidade do médico e do profissional de saúde, né? É um tema bastante provocativo e controverso, né? Visto como uma área privada e subjetiva. Normalmente, isso é alguma coisa que deveria ser para algumas pessoas de foro íntimo, que não deveria ser mexido, tá? Que faz parte da individualidade, só que, no entanto, essa dimensão faz parte da mesma personalidade que orienta o seu comportamento na sua vida e no seu exercício profissional, né? Se me falarem assim, olha, você vai ser atendido por essa médica aqui, daqui a 5 minutos ela vai te chamar, tá? Então você aguarda aí um pouquinho. Eu vou falar assim, não, obrigado, eu já estou melhor, eu estou indo embora, tá? Não, ela vai te chamar já. Eu vou falar assim, não, quem está precisando de ajuda é ela. Capaz de, se eu passar com ela, eu sair pior do que eu entrei, tá? Então, não é alguma coisa de foro íntimo, subjetivo, individual. É uma coisa que afeta o estado do médico, afeta o modo como ele exerce a sua profissão. Não dá para dividir essas coisas,
tá? Foi ou não foi? Nós temos os desafios aqui, né? A medicina sempre envolve relações pessoais que levantam questões transcendentais. Todo aquele que testemunha o sofrimento é de alguma forma tocado por ele, né? Ocorre um crescimento quando se deixa a experiência traumática mudado, mas não danificado, né? Então veja, na medicina nós estamos lidando com sofrimento, com dor, com morte, com várias emoções muito intensas, muitas vezes de impacto negativo sobre as pessoas que nós estamos assistindo e sobre nós mesmos que estamos envolvidos com o tratamento. Como é que nós lidamos com isso, né? Nós temos que desenvolver um jeito de estar envolvido, mas não nos contaminarmos, né? Então, o médico não deve ser distante do seu paciente para evitar todas estas emoções. Ele deve estar profundamente envolvido, mas não se contaminar, né? É como o cirurgião que se envolve profundamente nas entranhas do paciente durante uma cirurgia, mas ele não se contamina com aquilo, ele tem uma proteção. Ele, na hora que sai dali, ele está totalmente limpo, ele retira todo aquele paramento cirúrgico e ele está íntegro, né? Então, é dessa mesma forma que nós devemos ver a relação médico-paciente, tá? Então, nós temos que desenvolver meios de que essas experiências nos mudem para melhor, mas não nos danifiquem, né? E algumas ações são então sugeridas, né? Nós sabemos, como foi dito aqui, que a espiritualidade está incorporada nos currículos de mais de 75% das escolas médicas nos Estados Unidos, tá? Então, os médicos norte-americanos têm algum contato com a questão da espiritualidade. Mas, geralmente, essas disciplinas nas faculdades está dirigida para competências em relação às necessidades dos pacientes, tá? Como tirar uma história espiritual, como valorizar a espiritualidade do paciente. Dificilmente existe uma preparação formal para que o aluno explore a sua própria vida espiritual. É claro que toda vez que ele está explorando a vida espiritual do paciente, isso pode ser um fomento para que ele mesmo reveja os seus próprios valores. Mas isso não é feito formalmente, tá? Dificilmente isso é abordado no estudante de medicina. Escuta, como é que você está? Quero saber da sua religiosidade, como isso afeta a sua vida, tá? Então, ações sugeridas seria apoiar e orientar os futuros médicos na busca de sentido, bem-estar e desenvolvimento. Ter um coaching para os alunos de medicina. Levantar essas questões em momentos formais, realmente. Trazer isso como quase uma terapia para o estudante de medicina, né? Humanizar a expressão de doutoramento com programas de autocuidado, reflexão pessoal, escolhas de estilo de vida. A nossa formação na área da saúde é toda técnica, né? A gente não tem instrução de coisas básicas como gerenciar o consultório. Você não tem isso na faculdade de medicina. Quem aqui na faculdade de medicina aprendeu a gerenciar consultório ou coisa parecida? Não temos. Quanto menos ainda
como agir na vida, como fazer nossas escolhas, como explorar a nossa dimensão interna, né? Todo o currículo é voltado para a questão prática e o foco está sempre no melhor para o paciente, né? Vamos até treinar em robôs aqui para não errar com o paciente. Então a ação sugerida é ajudar os estudantes vulneráveis, né? Isso através do respeito pelas suas histórias, através de acolhimento, compaixão, conversa, ter momentos formais, abertura para isso, ter um setor preparado, continuamente dando atenção para esses estudantes, né? Tem uns temas de maior atenção, as perdas não pranteadas, expectativas irrealistas, perguntas não formuladas, sofrimento não explicado, são ervas daninhas, né, que precisam periodicamente ser limpas nos estudantes de medicina para que eles deixem livre o seu campo de exploração da sua própria religiosidade, né? E eu sugeria aqui, eu reuni algumas frases a partir de textos que tratam do assunto, né, para se construir uma autoavaliação individual, né? Poderíamos fazer uma atividade de reflexão sobre a importância que a religiosidade tem para mim mesmo, para o paciente e para o processo terapêutico, né? Então, eu bolei 6 perguntas a serem respondidas nessa escala de concordo totalmente até discordo totalmente, né? Passando por concordo em parte, mais ou menos, ou discordo em parte. E as perguntas estão a seguir, né? As minhas crenças religiosas são importantes no enfrentamento do estresse do trabalho e delas eu obtenho conforto e força. Cada um aqui poderia responder: concordo totalmente, discordo totalmente, ou como é que é a coisa, né? Minhas crenças religiosas poderiam eventualmente interferir com decisões em condutas no meu exercício da medicina. Como é que é isso também para cada um aqui? E em decorrência da resposta a essa pergunta, eu preciso rever alguma coisa na minha vida, na minha prática? Será que eu estou equilibrado no exercício da minha profissão? Eu vejo o exercício da medicina como um chamado sagrado em prol do bem dos outros, quase como um sacerdócio. Como que cada um aqui encara isto? Vai depender também do seu nível de religiosidade. Isso está relacionado. A religiosidade do paciente pode ter um impacto sobre a sua saúde, portanto deve ser valorizada no encontro clínico, né? Para todo mundo que está aqui, né? Aqui é uma amostra viciada, todo mundo aqui sabe que a religiosidade do paciente é importante para a saúde dele, tá? Mas se isso fosse aplicado para um conjunto de médicos fora desse ambiente, como é que cada um responderia? A religiosidade do paciente, como estratégia de enfrentamento, pode favorecer o seu reestabelecimento, né? Qual é o grau de concordância que o médico ou profissional de saúde tem com relação a isso, né? Será que um enfermeiro adiaria um procedimento se ele verificar que o paciente está ali num momento de prece ou de meditação, né? Isso interfere na prática. Quando um paciente traz inquietações religiosas, eu as acolho como um item importante no planejamento clínico, né? Se o paciente traz ativamente isso, como é que você reage? Como é que você, como médico ou profissional de saúde,
Você acolhe, né? Concorda com isto ou não? Essas foram algumas perguntas que eu elenquei a partir de muitas citações em muitas matérias que tratam deste assunto. Então aqui a gente sugere também pesquisas futuras, usando mesmo essas perguntas, tá, de autoavaliação e comparando com dados demográficos, por exemplo. Será que quanto mais velho, mais endurecido o médico fica, né? O gênero interfere? Será que as mulheres são mais sensíveis? Será que é um estereótipo que a gente tem ou é um fato, né? O estado civil, as pessoas vão concordar mais com aquelas perguntas, dependendo do seu estado civil, a sua condição sociofinanceira, interfere em como ele enxerga aqueles assuntos. Poderíamos cruzar com alguns dados profissionais. Será que algumas especialidades médicas responderiam diferente àquele questionário, aquelas perguntas? Será que o tempo de formado vai enferrujando, endurecendo o profissional de saúde e vai tornando ele menos religioso? Será que o número de empregos que ele tem pode afetar isso, né? O cara que sai correndo de um emprego para o outro, ele consegue valorizar a sua própria dimensão espiritual, quanto mais a dimensão espiritual do paciente. Aquele que trabalha em turnos irregulares, né, de madrugada, aquele que atua na emergência, aquele que atua nos internos, vai ser diferente de alguém que tem uma vida regular, ambulatorial, mais corretinha? E a denominação religiosa, será que interfere, né? Será que católicos responderiam diferente de espíritas, por exemplo? E o nível de observância, né? Aqueles mais ortodoxos responderiam de uma forma diferente? Essas são elementos para se fazer pesquisas futuras, né, sobre este assunto. E por isso nós estamos aqui interagindo com a coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. É uma iniciativa para a gente tentar preencher lacunas na compreensão da interface saúde e espiritualidade, propor modelos para superar obstáculos atuais, contemplando pacientes, acompanhantes e, por que não, profissionais de saúde, né? Então aqui está eu e o Mário Pérez, né, participando da reunião desta coalizão Interfé, um movimento para tentar mexer com isso e tentar trazer o assunto à tona, né? E como conclusão, nós vemos então que a religiosidade do médico é um tema pouquíssimo pesquisado. Algumas das características da religiosidade do médico podem afetar a sua prática clínica, a sua própria saúde e a sua vida, né? E algumas sugestões envolvem ações nas escolas médicas e autoavaliação dos profissionais já formados, né? Lembramos aqui a frase de Jesus, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Ele usou essa frase num outro contexto, num outro sentido, né? Ele estava querendo dizer que santo de casa não faz milagre, por exemplo. Foi nesse contexto que ele disse. Mas nós podemos tomar isso como um convite formal a que nós tenhamos cuidado, nós como profissionais de saúde, olhemos mais para todas as nossas dimensões de saúde física, de saúde mental e de saúde espiritual. E, se alguém ainda tiver dúvida, né, coloque-se no lugar do paciente. Então, fique doente, passe por uma internação, né? A simulação citada pela Alessandra é interessante, mas realmente a experiência transformadora é você virar paciente mesmo e entender necessidades e demandas. Então, eu agradeço pela atenção, devolvo aqui a palavra ao Jorge.